Você quer ter mais performance nos estudos através do estudo intenso e da leitura recreativa? Quer entender as diferenças entre eles e quando utilizar? Então fica até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos e aprendizagem, e o tema do nosso vídeo de hoje é entender um pouco sobre estudo intenso e leitura recreativa. Quando que você deve utilizar uma estratégia ou a outra? Quais são as vantagens de cada estratégia? Então, fica até o final e utilize e se adapte à sua realidade, né? E se você gostar desse vídeo, considere deixar aquela curtida e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão numa jornada de estudos, tá certo? Primeira coisa é entender a diferença de estudo intenso e leitura recreativa. Estudo intenso é aquele estudo profundo, é quando você está estudando para algum assunto com algum objetivo. Então eu, por exemplo, eu estou estudando sobre neurociências, né? Então é aquele estudo mais denso, que exige uma atenção maior. Então quando que eu faço isso? Primeira coisa, eu sempre faço o estudo intenso pela manhã, porque é quando o meu cérebro está mais ativo, né? Estou mais descansado, então o meu nível de aprendizagem e retenção de conteúdos vai ser muito maior. Como que eu faço o estudo intenso? Bem, então é uma leitura devagar, né, grifando palavras-chave do texto, associando ideias, né, as palavras-chave você associa entre si e associa com coisas que você já sabe, ou seja, você vai ter uma conversa com o texto, você vai criar uma intimidade com o texto. Então, por isso que essa técnica precisa ser uma leitura devagar, você não pode ter pressa de fazer um estudo intenso, né? E o mais importante, você tem que adotar um método de estudos, uma metodologia, né? Então é associar ideias, construir mapas mentais, fazer revisões, enfim. Então existe todo um passo a passo para você ter um estudo intenso de qualidade, ok? Por outro lado, tão importante quanto o estudo intenso é a leitura recreativa. Então eu, por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, ó, que é uma leitura mais agradável. É claro que você vai aprender também, tá? Mas não é aquele conteúdo tão denso, é um conteúdo mais leve, é uma leitura mais agradável. Então você tem algumas características, você tem uma forma diferente de ler. Então você pode, por exemplo, fazer uma leitura mais rápida, pode até, por exemplo, fazer uma leitura dinâmica, se você quiser, né? Você pode estudar à noite também, em um horário livre ali depois do trabalho. Por quê? Porque esse conteúdo, o conteúdo da leitura recreativa não exige um gasto cognitivo tão grande, né? Então ela permite que você esteja um pouco cansado, por exemplo, tá certo? E qual é a importância dela? A importância dela é você exercitar a sua intimidade com os estudos, é exercitar o seu hábito de estudar, de ler, criar mais intimidade. Quanto mais você exercita a sua leitura recreativa, mais você vai potencializar o seu estudo intenso, percebe? Estudar exige intimidade, exige que você tenha aquele diálogo com o texto, né? E a leitura recreativa vai te proporcionar isso, ok? Então é importante que você utilize as duas estratégias, independente de qual fase você está. Se você está estudando para concurso público, se você simplesmente precisa se manter atualizado, né? Sempre busque conteúdos densos, né? Que vão te levar para algum lugar, que vai fazer você ter uma aplicação no seu dia a dia, mas busque leituras recreativas, né? Pode ser um romance, pode ser, enfim, o livro que você quiser, ok? E é importante que você coloque esses dois momentos no seu planejamento de estudos, tá? Então, como eu falei, sempre priorize o estudo intenso pela manhã, ou pelo menos pelo dia, né? E a leitura recreativa você pode fazer à noite, tá? Eu não estou dizendo que isso é regra, mas priorize sempre quando você está mais descansado o estudo intenso, porque é um estudo mais... é um conteúdo mais difícil, e priorize o estudo, a leitura recreativa, quando você quer mais relaxar, você pode estudar deitado, por exemplo, né? Então é importante você ter esses dois momentos. Coloque no seu planejamento de estudos, exercite isso, e eu tenho certeza que você vai ter muito mais performance nos seus estudos, você vai criar muito mais intimidade, você vai conseguir, por exemplo, se você está no início da sua jornada de estudos, né, então você não consegue ficar muito tempo ali concentrado, né, com seu foco atencional naquele texto. Então você vai conseguir ali estudar, por exemplo, 30 minutos apenas, né? Mas à medida que você vai exercitando
o seu estudo intenso e a sua leitura recreativa, você consegue aumentar o seu bloco de estudos para, por exemplo, 1 hora, 60 minutos, ficar ali focado naquele texto, ok? Então espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva também no meu Instagram é prof.rafaelnunes. Lá eu trago muito conteúdo relacionado a estudos, a aprendizagem, então tem muita coisa legal lá também. E deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo e até mais. Tchau, tchau.